Olá, amigos, olá, amigas. Como será que o Bolsonaro está se sentindo agora após o Putin invadir a Ucrânia? Essa é uma grande pergunta. Muita gente imagina que o Bolsonaro é todo poderoso, tem influência na Rússia e em outros países. Na verdade, muitos bolsonaristas o tratam como Deus, né? Mas, segundo pesquisas e levantamentos realizados ontem e hoje, ou nesses dias, né, indica o contrário. Por exemplo, uma pesquisa realizada pela Modal Mas, a Exata, realizado hoje, dia 24 de fevereiro, quinta-feira, né, mostra que o Bolsonaro chegou a ter 77% de rejeição no Twitter após a Rússia invadir a Ucrânia. Na verdade, ontem, por exemplo, esse mesmo levantamento apurou que a rejeição do Bolsonaro era 64% lá no Twitter. Veja, de um dia para o outro, após a notícia da invasão da Ucrânia, que eu particularmente a reputo como lamentável, né? Que nenhum país deveria invadir outro, né? Nem um povo deveria invadir outro, matar, como está ocorrendo, né? Como se tem notícias. E o Bolsonaro, né? Pela simpatia ideológica digamos assim, dos costumes que é praticado, que o governo russo, né, apregoa e considera como aceito lá, basicamente é uma boa parte, a grande maioria, é o mesmo que o Bolsonaro considera como aceitável. Né? E por isso mesmo existe uma empatia, né, empatia pessoal entre o Bolsonaro e o Putin, principalmente, né, mas exatamente por isso, né, pelos esses amarros ideológicos relacionados aos costumes. Né. Por exemplo, as menções positivas ao presidente da República caíram abruptamente junto com a confiança, né? Quer dizer, caiu de 15% para 9,9%. Quer dizer, a confiança dele caiu bastante, né? O medo de 18,4% para 25,4%. E raiva de 15% para 18,5%. Os críticos do governo lembram que a Rússia tem como aliados a China, Cuba, Venezuela e Coreia do Norte, né? E dizem que o fato de Bolsonaro não se pronunciar sobre a invasão, pelo menos até no momento em que eu estou gravando esse vídeo, à tardinha, dia 24, ele não pronunciou, pelo menos eu não vi um discurso, nenhuma publicação que levasse a isso, né? E de ter falado, na verdade ele falou que era solidário à Rússia, né? Durante lá aquele encontro, que todo mundo lembra, com o Putin, indica que ele tem simpatia com Moscou no conflito, né? Tudo indica isso. O presidente que esteve lá com o Putin, né, na semana passada, vem se omitindo sobre a guerra. A imagem do governo continua péssima para 53% dos usuários da plataforma, lá do Twitter, né? E outros 22,4% considera a gestão dele irregular. Então, isso que eu passei é uma visão geral do ponto de vista de aprovação, de rejeição, de medo, etc, etc, em relação dos usuários do Twitter relativo ao Bolsonaro. E que queira que não, é uma das plataformas mais ativas, né, na atuação política, porque veja que todos os políticos, pelo menos a maioria,
líderes e pessoas com mandatos ou não têm o Twitter como a sua plataforma de comunicação com os seus eleitores, com os seus comandados, com os seus liderados, etc. Então, esse diagnóstico não deixa de ser bastante relevante, né? Mostrando de forma clara a repercussão, no caso negativa, da suposta influência que os bolsonaristas imaginam que o Bolsonaro tenha com relação ao Putin, né? Ao governo do Putin, que na verdade é quase insignificante, né? Por falar nisso, em relação à influência do Bolsonaro sobre o Putin, na cabeça de vários bolsonaristas, você lembra daquele encontro lá que semana passada, né, que o Bolsonaro esteve com o Putin, aqui nessa famosa imagem aqui em que ele tiraram a foto lá com ele na audiência lá com o Putin? Pois é, um levantamento realizado pelo Instituto Quast mostrou que 22%, veja bem, 22% acreditaram na falsa notícia de que a Rússia havia recuado suas tropas a pedido de Jair Bolsonaro. Dá para acreditar, né? Não dá para acreditar. Pois é, 22% dos bolsonaristas acreditavam, né? A narrativa foi disseminada não apenas por ministros do governo, mas também pelo próprio presidente da República, pelo próprio Bolsonaro. Porém, para 78%, né, dos entrevistados, o Bolsonaro não exerceu influência nenhuma, como de fato não exerce mesmo. Né? Não tem, pode ter uma coisa ínfima, insignificante, se tiver, né? A notícia mentirosa começou a circular no período em que o Bolsonaro visitou a Rússia e foi espalhada por membros do alto escalão do governo, né? O próprio Bolsonaro reforçou a fake news durante entrevistas. Ele disse, abre aspas, mantivemos a nossa agenda e, coincidência ou não, parte das tropas deixou as fronteiras. Ao que tudo indica, diz ele, a grande sinalização é que o caminho para a solução pacífica se apresenta no momento para a Rússia e a Ucrânia, disse ele. Na manhã desta quinta-feira, né, hoje, né, 24 de fevereiro, as mesmas pessoas que acreditaram na fake news estavam, digamos assim, confusas, né? Um disse, veja só, abre aspas, aconteceu alguma coisa para o Putin ter voltado atrás e decidido invadir a Ucrânia, lamentou um blogueiro bolsonarista, né, que gerencia uma das páginas mais, digamos assim, agitadas de apoio ao Bolsonaro nas redes sociais, né? Vocês também viram, né, que o ministro do Turismo, que havia sido um dos entusiastas da ideia do Bolsonaro pacificador, né, foi questionado hoje a respeito do conflito lá no leste europeu, que é o Gilson Machado, que é o ministro do Turismo, né, agora nega que Putin não ouviu a mensagem de paz levada pelo Bolsonaro, né? Diz ele, que ele levou uma mensagem de paz. Ele levou, mas depende do Putin se vai ouvir ou não, afirmou o ministro. Segundo o cientista político lá da Quast, Felipe Nunes, o levantamento mostrou que a ideia de que o Bolsonaro havia apaziguado a situação na fronteira se espalhou fortemente na bolha bolsonarista, né? Então, é isso. É inacreditável. Esses bolsonaristas produzem cada coisa que é inacreditável, né? Algo sem comentário, né? Eu ia pedir para você fazer um comentário sobre isso, mas eu acho que não tem nem sem comentário uma situação dessa, né? É surreal.
Enfim, é isso. Então, meus amigos e minhas amigas, eu espero, né, contradizendo o que eu acabei de dizer, que você deixe o seu comentário, né, o que você acha disso, né, de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo. E também não se esqueça de se inscrever no canal. Eu estou aguardando a sua inscrição. Um abraço e até mais.